E como já dizia o sábio filósofo Sócrates, ou melhor, perguntava Sócrates, o que é a justiça? Oi pessoal, eu sou o Victor Riva e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal filosófico e hoje nós vamos falar dele, José Pedro Galvão de Souza. Galvão de Souza, novamente, é um dos autores que, infelizmente, não tem o prestígio que merecem e realmente é uma tristeza ele não ser conhecido pelos estudantes de direito aqui no Brasil. É realmente triste um negócio desses. Eu fico me perguntando, um país que tem juristas de altíssimo nível como Ives Gandra e o Galvão de Souza, simplesmente não ensinarem nenhum conceito, nenhum livro desses caras nas faculdades de direito, o país que mais forma advogados no mundo, não é mesmo? Bom, Galvão de Souza é um dos maiores juristas da história do Brasil e ele escreveu uma série de livros. Ele foi fundador aí do que seria depois a PUC, né, aqui no Brasil, e também tem uma série de contribuições filosóficas para o cenário nacional. Inclusive, tem livros dele a respeito de diversos temas. Ele escreve sobre filosofia, ele escreve sobre teologia, inclusive tem um manual de teologia dele. Na verdade, é um catecismo, né? Que é chamado Para Conhecer e Viver as Verdades da Fé, que é o catecismo mais curtinho e bem explicado que eu já li em toda a minha vida, e eu já li diversos catecismos, catecismo de São Pio X, eu já li o catecismo de Trento, o catecismo de São João Paulo II, o catecismo de tudo que é tipo, e esse catecismo aí é a doutrina católica do Boulanger. Esse catecismo é o mais curtinho e mais fácil de entender, com uma linguagem super simples, é realmente uma obra, né, fantástica. Mas não é dela que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai falar de outro livro. Bom, o livro que eu vou comentar hoje aqui é o livro chamado Direito Natural, Direito Positivo e Estado de Direito, do José Pedro Galvão de Souza. E, na verdade, eu poderia comentar de qualquer livro dele aqui que fale sobre direito natural, porque todos eles são muito bons, esse especialmente porque acho que é um dos melhores a respeito do tema, mais completos, para você entender o que é juspositivismo e jusnaturalismo, a diferença das duas coisas e por que a gente deveria adotar uma visão naturalista, natural do direito, tá? Agora, esse não é o único livro de Galvão de Souza que vale a pena ser lido, como eu disse, tem outros que são tão bons quanto e, para ser bem sincero para você, o que cair de Galvão de Souza, não deixe de ler. O que cair na sua mão, não deixe de ler. Não é um exagero dizer que qualquer coisa de Galvão de Souza cair na sua mão vale a pena ser lida. Agora, o Brasil tem um problemão sério quando o assunto é direito. Inclusive, nos Estados Unidos, quando a gente fala de direito, na verdade o termo usado é law school, né? Então, as pessoas, quando elas querem estudar direito, serem advogados, juízes, eles vão para o law school, a escola de lei. Então, nos Estados Unidos se diz, né, em inglês, se diz que se estuda a lei. E aqui no Brasil a gente usa o termo direito, né? Até porque isso reflete uma mentalidade das pessoas hoje. A mentalidade que as pessoas têm de que tudo é direito, né? Tudo é uma coisa que eu recebo e o Estado é obrigado a me dar. Então, é sempre essa mentalidade de que eu tenho que receber um monte de coisa dos outros e nunca algo que eu devo fazer. Nunca tem essa ideia da obrigação e do dever, que na verdade é o fundamento do direito. Se vocês já leram, ou pelo menos começaram a ler, aquele manual de filosofia de Lar que eu recomendei aqui, que foi, né, compilado pelo Dom Ludgero Jaspers, se vocês já começaram a ler esse manual de filosofia, se não começaram, comecem agora, pare o que você está fazendo e leia aquele manual. Se vocês começarem a ler essa parte da moral, a respeito da moral, você vai entender e não vão ser estranhos, não vão ser alheios a esses conceitos todos que o livro do Galvão de Souza trata, né? Então ele vai tratar sobre o quê? Sobre um direito que é fundado na própria natureza humana e é fundado na razão natural e também fundado nos princípios morais mais fundamentais, tá? Então é basicamente isso que é o direito natural. A gente tem uma fonte do direito que está além das decisões meramente arbitrárias dos juristas de um determinado povo em um determinado tempo. E é justamente essa visão que a gente tem que ter, de que existem princípios morais, existem deveres morais que são universalmente válidos em qualquer época, em qualquer lugar. Existe um bem moral e um mal moral que deve ser, né, respeitado, conhecido e seguido. E exatamente esse ponto que dá o fundamento, dá a fundamentação para as leis em uma sociedade civil, né? Quando a gente tem uma sociedade formada, essa sociedade vai ter leis, aí sim leis positivas,
Mas essas leis devem obedecer uma série de leis que estão acima delas, né? Que são as leis naturais. Ou seja, onde eu quero chegar com isso? A gente precisa chegar ao conhecimento de que o direito positivo, per si, ele não é fonte de autoridade praticamente nenhuma para definir o que é certo e o que é errado, né? Então, se a gente pensa de um ponto de vista positivo, né, positivista com relação ao direito, cada país, cada sociedade em um tempo diferente, um momento diferente no tempo, pode definir o que é certo e o que é errado com base no que as leis dizem, né? E não é o que a lei diz que define o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, mas sim uma lei natural que está acima dessas leis positivas e a qual elas devem prestar contas e devem seguir, né? Agora, eu garanto que se você perguntar qualquer uma dessas coisas para um estudante de direito numa faculdade brasileira, ele vai começar a simplesmente babar e espumar porque ele não entende ou porque ele morre de raiva desses conceitos de direito natural, né? Obviamente, porque ele primeiramente não acredita em princípios morais absolutos, não acredita numa moral objetiva e universal, e ele acha que isso é tudo coisa de religioso, né? Coisa né? Coisa religiosa. E tem um preconceito terrível das pessoas com relação a isso. Eu, pessoalmente, acredito que o Galvão de Souza deveria ser resgatado, principalmente pela intelectualidade brasileira, para que possa ser trazido de novo esse debate, essa conversa com relação a qual é a fonte, qual é a origem do direito, né? Qual é a natureza do dever e por que a gente tem que fundamentar as nossas leis com base nesse direito natural? Porque senão realmente acontece o que a gente vê aí hoje. As pessoas estão sugerindo leis que são extremamente absurdas, né? Uma delas é o aborto, né? E é uma coisa completamente absurda ser sequer cogitado uma lei a respeito disso. E não somente isso, mas até as coisas mais ridículas e absurdas que a gente vê, como direito a atendimento no SUS para bebê reborn. Esse tipo de coisa não aconteceria, ou aconteceria muito menos, se a gente tivesse uma visão de direito natural onde as leis do nosso país devessem seguir e prestar obediência a uma lei superior, devessem se adequar a essa lei superior, que é a lei natural, que define realmente o que é bom e mal pela natureza das próprias coisas, né? Pela nossa natureza, pela nossa razão humana e pelos princípios morais mais básicos, mais fundamentais que nós aprendemos na lei que está gravada no nosso coração mesmo. Agora, como o materialismo e o positivismo e determinismo e todas essas merdas estão arraigadas na nossa cultura hoje, é dificílimo nadar contra a corrente. Você vai ter que discutir com pessoas que são, né, partem de um pressuposto materialista, não acreditam que existe bem e mal objetivo, são extremamente relativistas e subjetivistas com relação a isso. E também pessoas que sequer acreditam que existe um bem moral absoluto ou algo do tipo, porque são, né, de fato, materialistas. Então, é bem difícil esse trabalho. É um trabalho hercúleo, eu diria. Mas seria um ótimo primeiro passo para um resgate aí de um bom estudo do direito aqui no Brasil. E talvez, quem sabe, aí o fechamento de uma série de faculdades de direito, porque, infelizmente, aqui no Brasil é uma espécie de praga, né? A gente tem faculdades de direito formando advogados a rodo, uma coisa que supera todos os outros países em uma escala absurda. A gente tem uma quantidade de advogados que é imensa e realmente esse tipo de coisa mostra um problema grave que nós temos aqui no sistema legislativo do nosso país, judiciário do nosso país. É tudo uma confusão tremenda, tremenda mesmo. E a quantidade de leis que nós temos no nosso país também é uma coisa ridícula, absurda. Então, tudo isso reflete uma série de problemas que nós temos com relação a um porco entendimento do que seja a origem do dever, o direito, a moral e tudo isso como um todo. Porém, a nossa discussão não acaba aqui, ela continua nos comentários, onde você vai deixar a sua opinião e você vai contar para mim, relatar para mim qual é a sua experiência lendo o Galvão de Souza, que para mim foi um negócio fantástico. Eu simplesmente adoro esse autor e é um dos autores brasileiros que eu mais gosto, né, de autores de não ficção, vamos dizer assim, né, de livros expositivos. Com certeza um dos meus favoritos aí aqui no Brasil. Então, deixa aí seu comentário, me dá uma sugestão para os próximos vídeos. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.